Fala analistas, bem-vindos ao canal. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma lâmina, um caso clínico completo de leucemia linfóide crônica e falando algumas coisas que acontecem na bancada mesmo, no dia a dia do laboratório. Não vou entrar em questões genéticas aqui, patofisiologia muito complicada não. Eu vou mostrar como é que isso se apresenta para você lá no laboratório e como que você resolve, tá? Sem muita enrolação. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Leandro Miquelão, sou especialista em análises clínicas. Eu ensino analistas clínicos jovens, outros já com mais experiência, a padronizar exames, a interpretá-los e a identificar morfologia nas mais diversas áreas. Então, hematologia, urinálise, espermograma, bacteroscopia de secreção vaginal, que inclusive eu tenho os livros físicos que estão aqui atrás, você pode adquirir nos links abaixo aqui que eu vou deixar dos meus cursos e serviços que eu presto. Então, caso você tenha interesse em algum deles, a descrição vai estar aqui com o link para você. E também me sigam lá no Instagram, @leandromiquelão, tá? Que lá também eu posto, não posto muito lá, eu estou migrando mais para o YouTube agora. O Instagram é muito intenso, muito frenético o ritmo, eu não dou conta. Aqui a gente consegue sentar, passar um vídeo mais longo, mais completo. Você pode ter um panorama melhor do conteúdo que eu passar para você, tá certo? Então vamos lá, vamos olhar aqui. Deixei o microscópio já preparado, a gente vai olhar primeiro o que é a LLC, o que é essa leucemia, né? Dá uma passada rápida nela aqui. Deixa eu aumentar para vocês enxergarem. Então aqui nada mais é que uma neoplasia de células B maduras. Então se desenvolve uma neoplasia nesses linfócitos. Eles vão se acumular no sangue. Então às vezes a gente pensa que é somente o aumento clonal do linfócito na LLC. Na verdade ele se acumula no sangue. Então ele tem resistência à apoptose, ele não morre. E outros linfócitos continuam a ser produzidos normalmente. Isso vai acumulando. E aí o que você encontra? Você encontra leucocitose muito alta ali na casa de, em média assim pela experiência aqui, pensando agora, lembrando dos casos, você tem entre 20 mil e 50 mil leucócitos na maioria deles, tá? Mas eu já tive pacientes lá com 300 mil leucócitos. Esse que eu vou apresentar para você, 100 mil leucócitos. Série vermelha, ela permanece normal, pelo menos no início da doença. E a plaqueta também fica normal. Só tem essa alteração. Leucocitose e linfocitose absoluta, pessoal. Cuidado quando você vê um idoso, por exemplo, com 60%, 70% de linfócito, toma cuidado com essa porcentagem. Olha o absoluto, se ele está alto, porque a porcentagem, às vezes o relativo ali, está 70% de linfócitos. Quando você vai olhar, na verdade ele não tem linfocitose. Ele está normal o linfócito dele, porque ele tem uma neutropenia. Muitos casos assim. Tá? Dengue, você vê isso, claro, você não vai ver leucocitose, mas você vai ver que o primeiro impacto você faz uma ligação, idoso com predomínio de linfócito. Opa, será uma LLC? Né? Principalmente quem está começando, claro, ainda não tem a experiência, ainda não passou por esses casos, já pensa isso, e está certo, tem que puxar para esse raciocínio, mas com cautela. Tá? Você tem que saber que há algumas possibilidades, uma, duas, três possibilidades com aquele perfil, mas aí você faz uma análise mais profunda. A LLC acontece em pacientes, 95% dos casos aqui, em pacientes com mais de 50 anos. Mas eu já vi pacientes aqui no laboratório com 46 anos, fazendo um exame ocupacional com LLC. Tá? Claro, nova amostra solicitada, tudo confirmado. Né? Mas pode acontecer. Então não é na saúde, né? Não é uma coisa exata que você a regra é acima de 50 anos. Não é, às vezes pode acontecer com indivíduos mais jovens também, apesar da raridade. Tá? Também você vai ver na lâmina uma coisa interessante que chama bastante atenção para você pensar na LLC. São as sombras de Gumprecht, sombras nucleares, que nada mais é do que o resto do núcleo do linfócito
que fica espalhado pela lâmina. Ele se fragmenta muito fácil, tá? Apesar de ele ser resistente à apoptose, ele é muito frágil, tá? Então você vai ter ao longo da lâmina muitas manchas de gumpreche, sombras, células de gumpreche. Eu vi vários termos, mas eu acho que pelos artigos aqui que eu dei uma olhada, o mais comum é sombras de gumpreche, pelo que eu vi aqui, tá? E aí, você entra aqui no exame, é um paciente de 80 anos, a gente vai ver o exame dele, ó. Aqui, a leitura do aparelho, tá? Então, no leucócito, ó, ele tem 107 mil leucócitos. Já é um choque logo que você olha, na hora que você vai analisar o hemograma, já é um choque logo nesse momento. 100 mil leucócitos, você já vai pensar em leucemia na hora, né? Então, já assusta. Independente de flag, independente de gráfico, independente de tudo, eu vou fazer uma lâmina, porque 100 mil leucócitos, como é que eu vou deixar isso passar, né? Tem que fazer. Então, lá a gente vai descobrir. A série vermelha apresenta uma leve anemia, mas é um paciente idoso, 80 anos, tá? Tem anemia de doença crônica, que é normal nessa idade, então não dá para atribuir assim diretamente a essa leucemia. E a plaquetopenia. Aqui já está feito o teste com citrato, a gente já fez o teste para ver se a plaqueta é essa aqui mesmo, né? Já fez o Vortex, citrato, porque a gente solicitou nova amostra, já foi feito o citrato junto para concluir. Então aqui é 62 mil leucócitos, mais ou menos. Na lâmina também parece isso, né? Então o que acontece? A pessoa que tem LLC, ao longo da doença, conforme mais crônica ela vai ficando, o paciente tem reações autoimunes. Então ele pode desenvolver uma anemia autoimune e trombocitopenia autoimune também. Então é comum você ver um paciente que faz acompanhamento da LLC, aí vem hemograma, vem creatinina, ureia normal, no meio vem cumbis direto, né? Então você fala, por que será cumbis direto? Por causa desse quadro que ele pode desenvolver ao longo da doença. Então o médico acompanha esse paciente fazendo esse teste de cumbis direto, ele pode positivar, o que leva a concluir ali, leva a sugestionar que a anemia e a plaquetopenia são de origens autoimune, tá? Aí você passa aqui para a leitura do leucócito, ó, você vê que 95,6% é de linfócito, tá? Mas o que eu estou preocupado é com o absoluto. Então, desses 107.140 leucócitos, ele tem 102.380 leucócitos, certo? Então, linfócitos, desculpa, linfócitos. Então, é uma linfocitose absoluta e também assustadora para a gente que está ali na bancada e pega isso. Mas aí, beleza. Olhei aqui, já estou chocado, já vamos fazer uma lâmina, técnico. Observa essa lâmina, cuidado com a coloração e tal, e vamos para a lâmina. Vamos fazer essa lâmina aqui, então. Deixa eu passar para outra tela. Aqui, ó. Aí a gente já está na lâmina. Deixa eu aumentar um pouco a luz aqui. Aí, beleza. Eu vou focar aqui uma de 10 certinho para a gente dar uma garibadinha aqui, ó. Como a gente vai só para a lâmina, eu vou abrir aqui. Opa. Aí, gente, já consigo. Aí. Então, eu gosto sempre, mesmo que eu não vá contar e nem avaliar nada no objetivo de 10, eu gosto de dar uma garibada na lâmina. Ou seja, eu dou uma andada nela, dou uma namorada nela, entendeu? Para entender e de repente achar alguma coisa que só olhando na de 1000, na imersão, eu não consigo, né? Então a gente faz esse procedimento aí. Aqui ficou uma fibra do negócio aqui. Tá? Então o que eu dou uma olhada aqui, eu tô vendo, olha só, cheio de esses pontinhos mais escuros. É tudo linfócito. Tá? Aqui tem um neutrófilo. Não se preocupe. Não estou entendendo, Leandro, não estou conseguindo ver. Tá tudo bem, eu só estou mostrando aqui o panorama, para gente dar uma passeada na lâmina aqui e entendendo alguns aspectos. Tá? Ó. Então a gente vai andando pela lâmina, dando uma olhada, ó, tem bastante linfócito, né, aparentemente.
Mas tudo bem, eu não estou vendo nada, nenhuma célula maior aqui, mais preocupante, não. Estou andando aqui na boa. Não vi nada. Aí, depois dessa olhada na de 10, outra coisa que é boa de você olhar na de 10 é a distribuição. É a distribuição das células pela lâmina. Então você já vê se a lâmina está boa ou não, né? Pela de 10. Já é uma segunda camada aí de análise. Aí a gente vai para a de 40 também. Eu também dou uma andada na de 40 para olhar aqui, ó. Você já consegue ver que é linfócitos, né? E aqui a gente já encontra algumas coisas, ó, interessantes da LLC. Primeiro, cheinho de linfócito, tá? Aqui, a mancha, a sombra de Gumprecht. É o resto desse linfócito. Por exemplo, se o linfócito aqui entrar em apoptose, vai sobrar isso aqui. Ou entrar em apoptose, não. Ele fragmentar pela fragilidade dele, ele vai formar essa sombra. Aqui embaixo, outra sombra de Gumprecht. Tá? Você está vendo? Tem bastante sombra aí. Ixi, tá dando embaçando aqui. Ó, aqui a sombrinha de Gumprecht. A gente vai andando mais. Ó, mais sombra de Gumprecht aqui. Ó. Aí, ó, no meio da tela. Então você percebe que tem bastante. A outra. Então você vai percebendo, vai um linfócito, um bastão ali aparecendo, né? Só na de milpa. Ó, outro neutrófilo aqui. Tá? Parece um bastãozinho. E linfocitose com manchas de Gumprecht. Paciente, olha só a sequência de eventos. Paciente idoso, leucocitose, predomínio de linfócito, a lâmina confirma essa linfocitose, mais mancha de Gumprecht. Então você tem muitos elementos aqui para deixar o laudo pronto. Então vamos descendo de 1000 agora, para não ficar muito demorado aqui. A gente já deu o panorama legal aqui, já conseguiu sacar muitas coisas na lâmina que vão me levar a uma leucemia linfóide crônica. E agora a gente olha bem de pertinho. Legal, bem no campo que eu desci, tem uma mancha de Gumprecht aqui, sombra de Gumprecht, desculpa aí se eu errar. Outra sombra de Gumprecht aqui também. Ó. Aqui, linfócitos. Ó. Tá? Então a gente vê a característica dela muito bem, aparecendo bem aqui. Ó. Ó, aqui parece que ele está clivado, né, no meio. E realmente vai ter linfócito assim, tá? No meio da LLC, que é esse aqui. Ó. Esse linfócito aqui, ele tem essa fenda no meio, que vai levar a gente a pensar, ó, não pode ser um linfoma folicular? Pode ser, a gente está aqui olhando a morfologia sugerindo LLC, né? Através das características. Eu não vou escrever nada disso no laudo. Mas acontece que no linfoma folicular você vai ter uma quantidade desse tipo de linfócito aqui muito grande, praticamente predominando. Então vai chamar muito a atenção e você pode fazer uma descrição no laudo, tá? Dessa característica do linfócito. Nessa lâmina aqui, galera, não tem prolinfócito. Quer dizer, não é que não tem. Ele tem, só que eu não consigo mostrar um legal aqui para você. Falar, ó, isso aqui é prolinfócito por isso, por isso, por isso. Ele está muito parecido com o linfócito, não está aparecendo no nucleolo. Essa lâmina ficou devendo para nós essa parte do prolinfócito, tá? Mas eu vou tentar achar algum aqui que chame a atenção para ser um prolinfócito. Porque realmente não ficou muito bom, não que não ficou boa a coloração, a lâmina mesmo não tem muito prolinfócito. Ele é um linfócito maior e normalmente ele tem um nucleolo, tá? É um linfócito grande. Então aqui, nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei os linfócitos que são grandes e atribuí como sendo prolinfócito, porque ele não tem a característica que eu consiga fechar, que é um prolinfócito. Por exemplo, esse aqui deve ser. Deixa eu... Isso provavelmente pode ser um prolinfócito, tá? Ele tem uma cromatina um pouco diferente dos outros linfócitos aqui, ó. Cromatina não, o citoplasma está um pouquinho mais clarinho, assim, ele é um pouco maior, tá? Mas não sei, isso aqui pode ser um linfócito também, normal, tá? Não tem nenhum, eu não achei nessa lâmina um prolinfócito legal para mostrar. Porque nesses casos que é difícil de achar, normalmente eu tiro foto, aí eu coloco aqui, mas eu não achei um para falar. Claro que a gente pode ter outros vídeos aí de LLC que aparecerem e as morfologias estiverem mais bonitas, tá? Então a gente está vendo aí
É só linfócito, não tem muito o que discutir nesse caso aqui, uma sombra de um preste bonita aqui. Vou colocar aqui na seta. Olha lá. É neutrófilo normal, né, que vai ter. Ó. Mais linfócitos aí. Então é isso, pessoal. Essa é a leucemia linfóide crônica. E aí como é que eu vou liberar esse laudo aqui? Então, pessoal, eu não entro muito, eu não tenho muito hábito de descrever demais na lâmina, tá? Muitas vezes, casos mais graves, eu vou atrás do médico para conversar com ele e explicar melhor para ele. Porque, apesar de ser importante você descrever, eu não estou dizendo que não é, tá? Só estou dizendo que às vezes você precisa ter uma vivência muito grande na área de leucemias, por exemplo, para você poder fazer descrições. Porque no meu caso não aparece tantas leucemias assim. Eu consigo resolver todas que aparecem. O médico consegue tratar todo mundo, normal. Só que não dá para eu ficar descrevendo muito no laudo. Esse é o meu caso, tá? O médico aqui, eu não sei o que ele vai pensar, para que lado ele vai por descrição. E outra coisa, não existe um protocolo, uma ISO, por exemplo, uma CLSI, uma coisa desse tipo, que diga, nesse caso você vai relatar dessa forma, dessa célula. Não tem uma regra, não tem uma obrigação de se fazer isso. E é muito heterogêneo quando você vai ler nos livros, vai conversar com professores, tem muita divergência. Tá muito assim, muita informação, cada um pensa de um jeito, tá? Não estou criticando ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo assim que não tem uma forma ainda oficial de se fazer isso. Deveria ter, mas ainda não há. Então, eu libero dessa forma. Eu vou mostrar para você como eu libero, tá? Esse exame. Preciso voltar aqui para a tela que eu tava. Aí, não é fácil a vida do youtuber não, mano. Deixa eu vir pra cá. Aí, beleza. Tá certo, ó. Então aqui a gente tá com a lâmina, então eu liberei o laudo, tá? Coloquei o diferencial. O diferencial você pode colocar tanto o que você leu, como o próprio aparelho deu aqui, tá? Eu gosto de colocar a minha leitura, e aí eu solto muito próximo do que está aqui. Por quê? Para o médico, eu não sei se ele vai pensar isso, não sei, mas é precaução só. Mas se ele olha aqui a lâmina 95,6, 4,1, ele vai achar, ele pode pensar que eu não fiz lâmina, eu liberei do jeito que estava, apesar de ter colocado as observações. Mas pode ser que ele pense assim, o cara liberou aqui a contagem do aparelho, colocou essa observação, será que ele fez lâmina? Né? Igual aquele meme, será? Então, eu coloco a minha contagem. Se a minha contagem não bater muito igualzinho aqui, claro, se ela der totalmente diferente, eu tenho que recontar que tá errado. Mas se ela dá próximo, eu coloco próximo aqui, deixo arredondado certinho, tá? E coloco o número inteiro. Não sei se o médico vai ver isso, talvez ele nem veja. Eu não sei, tá? Eu só faço porque é aquela pulga atrás da orelha, que quando você vai liberar um laudo, você vê com medo do médico. Será que ele pensou? Será que ele viu que eu escrevi aquilo? Né? Então tem tudo isso. E aí embaixo eu vou escrever assim, ó. Eu escrevo isso aqui, ó. Vou até aproveitar essa observação aqui, ó. Vou até aproveitar essa parte, ó. Então eu olhei a lâmina toda, tá? Olhei, vi todas as características. Então eu coloco aqui no laudo assim, ó. Vou pôr aqui para baixo. Presença de sombras. Opa, aqui eu já posso colar. Presença de um preste. Beleza. É a primeira coleta desse paciente. Nunca vi esse paciente. Ele nunca passou pelo meu laboratório. Ele não tem histórico. Eu não sei quem é esse paciente. E eu vou liberar uma leucemia. Então eu recomendo que você faça nova coleta. Ah, mas eu sei, o paciente é idoso, tudo bateu. Eu sei que tudo bateu, mas imagina se essa amostra, por algum motivo, foi trocada. E ele vai confirmar isso em outro laboratório, o médico duvida daquilo, manda fazer em outro laboratório, dá completamente normal o exame dele. Então é outra pulga atrás da orelha que você tem que ter no momento de liberar exames impactantes. A leucemia linfóide crônica, ela não costuma ter
taxa de mortalidade muito grande. O paciente dificilmente vai ter complicações assim a ponto de ir a óbito com essa doença. Normalmente ele convive muito bem com essa doença tratando, né? A gente tem pacientes de anos lá no laboratório fazendo tratamento com leucemia linfóide crônica numa vida normal, tá? De vez em quando tem uma complicação ou outra, aí vai para o médico e tal, por isso que eles fazem acompanhamento sempre. Então, é isso que eu solto no laudo. E se você fez a nova amostra, então coloca assim, ó, revisado ou confirmado, eu vou abreviar, revisado e confirmado, aí você coloca assim, ó, em 2 amostras. Que aí o médico vai falar, opa, 2 amostras, ele colheu, ele viu, desconfiou, colheu de novo e me confirmou esse resultado. Dificilmente o médico vai falar assim, ó, vai repetir em outro laboratório. Ele não vai falar isso. Por quê? Porque ele já percebeu que aqui tem cuidado. Aqui já tem qualidade no laboratório. Aqui você viu um resultado impactante e você fez a... tomou o cuidado de fazer a nova amostra. Beleza, pessoal? Essa aqui é a leucemia linfóide crônica. A gente liberou junto um exame completo aqui do paciente. Espero que vocês tenham gostado. Agora tem a parte do youtuber aqui. Tem que curta, compartilhe, comenta aí embaixo o que você achou. Comenta algum caso que você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês, de uma forma mais aprofundada como essa, que no Instagram não dá tempo, beleza? E a gente vai trocando uma ideia. Se inscreva aqui no canal, ativa aquele sininho lá para quando eu lançar vídeos novos você acompanhar aí junto. E também lá no Instagram eu posto uns cortes desses vídeos aqui para vocês saberem que tem vídeo aqui. Que aqui vai ser o canal oficial aqui do Leandro Miquelão. Beleza, galera? Então, muito obrigado aí. E não esqueça de comentar aqui, me dizer o que você achou, me dar um feedback. Beleza? Um abraço a todos.